Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, Gênesis capítulo de número 22, versículo 14. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Enquanto os irmãos vão localizando o texto, eu quero tributar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Meu irmão Átala, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, todo esse ministério. Sempre nos recebe muito bem. Que Deus abençoe a todos os irmãos aqui presentes. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Minha tradução vai estar um pouquinho diferente da sua, mas quer dizer a mesma coisa. Abraão chamou este lugar Deus provê, donde se diz até o dia de hoje, sobre o monte do Senhor se proverá. Na versão NVI, que você está vendo aí no telão, Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Diga para essa pessoa do seu lado, o seu Deus é um Deus de provisão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que lemos, de certo, todos nós conhecemos muito bem. E ele se faz muito necessário nesses dias. Vivemos em tempos difíceis. A cada ano que passa, nós vamos vendo que entra governo, sai governo, independente do governo que esteja, as coisas não andam como deveria andar. Como nós sabemos que poderia dar certo e ser melhor. E tudo vai influenciando a nossa vida. Nós vamos olhando, a inflação sobe, as coisas ficam mais caras, o salário não aumenta como deveria, e isso vai nos dando cada dia mais estresse, agonia, angústia. Os problemas familiares também vão se multiplicando. Criar filho nos dias de hoje está uma coisa muito difícil e precisamos da ajuda de Deus para direcionar as crianças no caminho em que devem andar. E tudo está muito difícil, tudo está muito complicado. Estamos vivendo de fato os últimos dias da igreja aqui na terra. E como já fora profetizado pelo próprio Jesus, em Mateus capítulo de número 24, pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, nós vivemos tempos trabalhosos e difíceis em todas as áreas da nossa vida. E esse Deus poderoso, esse Deus que provê, faz-se cada dia mais necessário para todos nós. O texto que lemos fala da história de Abraão, parte dela. Certa feita, Abraão está descansado, está tranquilo em sua casa, muito bem, quando a voz de Deus veio a ele, dizendo: dai-me teu filho, teu único filho, a quem ama. E o texto diz: e Deus provou Abraão. Algumas Bíblias vai dizer que Deus tentou Abraão, mas a ideia ali é de provação. Como eu disse na última vez que estive aqui, todos nós vamos enfrentar provação. A provação faz parte da vida cristã, não tem como fugir dela. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, a Bíblia Sagrada é clara. Pedro escreveu dizendo que é necessário que nós passemos por um pouco de provação, sabendo que a prova da nossa fé é muito mais importante do que o ouro que é provado no fogo e perece. Mas nós devemos permanecer fiéis, louvando a Jesus, aquele a quem nós não vimos, mas cremos, pois o fim da nossa provação será louvor, honra e glória do nome do nosso Deus. Deus provou Abraão, que era o amigo dele. Deus levou o povo de Israel para caminhar por 40 anos no deserto e os provou para tirar o Egito de dentro deles. O nosso irmão Davi, homem segundo o coração de Deus, teve que ser provado, perseguido, passar por diversas lutas na sua história. O nosso Senhor Jesus Cristo
foi levado até o deserto para ser tentado, e foi tentado por 40 dias e por 40 noites. O apóstolo Paulo, após aceitar Jesus e receber a chamada, teve que passar um tempo no deserto da Arábia, onde ele teve experiências com Deus. Ali no deserto, no lugar de provação, ele aprendeu tudo de Jesus, como os outros 12 apóstolos também haviam aprendido. Então o deserto faz parte, a provação faz parte. Não se desespere, não tenha medo, não se temorize, porque Deus está com você, aleluia. Deus está contigo, Ele vai te guiar, vai te direcionar, vai te proteger, e no final você verá o poder da sua provisão. Abraão é provado por Deus. Me dê seu filho, seu único filho, a quem você ama. O texto diz que no outro dia ele se levanta pela manhã bem cedo e vai rachar lenha. Isso aqui é lindo. Abraão se levanta, irmão Átila, bem cedo e vai rachar lenha. Detalhe, é um homem velho. Abraão está com mais de 100 anos. E é o homem que tem servos e servas à sua disposição. Ele podia chamar qualquer menino, jovem, adolescente, servo da sua casa e dizer: vai ali rachar uma lenha para mim. Mas não, Deus está provando ele. Deus pediu o sacrifício a ele. Então quem vai rachar lenha? Ele. Assumir a responsabilidade é uma das formas de você ver o poder do Deus de provisão na sua vida. Tem muita gente que diante das dificuldades da vida fica procurando pessoas para culpar. Ah, porque o meu pai foi assim, porque a minha mãe era assim, ah, porque minhas condições foram difíceis, e isso e aquilo outro, e vão dando desculpas e culpando segundos e terceiros, e não assume a responsabilidade pelos seus próprios atos. Está na hora, meus irmãos, de nós começarmos a assumir a responsabilidade dos nossos atos, da nossa vida, e começarmos a aceitar os desafios que Deus nos propõe e fazer segundo a vontade dele. Abraão recebe uma provação, e é o mesmo Abraão que assume a responsabilidade e diz assim: quem está na prova? É eu. Deus pediu sacrifício a quem? A mim. Então quem vai dar um jeito? É eu. Sem falar no fato de que às vezes existem provações que nós passamos exatamente por rejeitar a voz de Deus, e a gente quer que Deus resolva. Tem provações que nós passamos que é simplesmente consequência dos nossos próprios erros, mas a gente quer que Deus resolva. Aí eu lembro de um texto em Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 24, Deus dizendo por meio da sabedoria: eu falei, mas não teve quem me ouvisse, estendi a mão, mas ninguém pegou nela, não teve ninguém que ouvisse a minha correção. Então, quando vim sobre vós dor, aflição, angústia, clamarão a mim, e eu não vos ouvirei. De madrugada me procurarão, e eu virarei o meu rosto sobre vós. Clamarão a mim na vossa angústia, e eu zombarei de vós. Por quê? Porque eu falei e ninguém me deu ouvido, eu ensinei e ninguém seguiu minha instrução, eu dei a mão, mas ninguém quis pegar nela. Porém, aquele que me der ouvidos estará seguro, e eu o livrarei do dia da tribulação. Aleluia! Oh, irmão, não há caminho melhor, não há maneira melhor do que você seguir a direção de Deus. Ouça a voz de Deus, siga a direção de Deus, e você vai ver a sua provisão. Abraão se levanta pela manhã,
E ao se levantar pela manhã, ele vai rachar a lenha. Pega o menino, pega o jumento, chama alguns servos e vai até a terra de Moriá, o lugar aonde Deus havia o direcionado para que ele entregasse o seu filho como holocausto. Passaram 3 dias. Se ponha no lugar de Abraão. Abraão tem 3 dias para pensar se vai ou não entregar o seu filho. Abraão tem 3 dias para decidir voltar atrás ou continuar avançando em direção à ordem que Deus lhe deu. Tudo na nossa vida vai passar pelo teste do tempo. Sempre o tempo será uma das formas que Deus irá nos provar. Porque o tempo é aquilo que revela toda a verdade. Não há mentira que resista ao tempo. Não tem engano que resista ao tempo. Por mais bonito que seja, por melhor que seja a invenção, por mais bem construída que seja a mentira, passa 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, mas 1 hora a casa cai. Então Deus sempre vai nos provar por meio do tempo. Por quê? Porque o tempo revela a nossa verdade. O tempo mostra o que há de fato dentro de nós. O tempo revela o nosso verdadeiro caráter. Quer ver? Faça você mesmo o teste. Quer saber se uma história é mentira ou é verdade? Pergunte a mesma coisa para a mesma pessoa, com a distância de tempo entre uma pergunta e outra, e mude um pouco a pergunta. Pergunte a mesma coisa de um jeito diferente e um tempo depois. Se a resposta for igual, certo. Se mudar alguma coisa, está meio errado aí. Tem alguma invenção no meio dessa história. A mesma coisa em relação às atitudes. Provoque alguém hoje, veja como vai reagir. Passa 1 mês, faz a mesma coisa de novo e vê se vai reagir do mesmo jeito. Se aquele santo mesmo, aquela santa mesmo, ou se não vai se transformar. E aí você vai conhecendo quem é quem. Até onde vai os limites, a verdade de cada um. Deus manda Abraão ir para um lugar bem distante. Uma caminhada que ele ia precisar passar 3 dias para chegar lá. Para com isso, Abraão provar a sua verdade e mostrar-se constante na presença de Deus. Irmão, quem quer viver providências de Deus em sua vida, precisa aprender como Abraão a ser constante. Não deixe o tempo, não deixe as dificuldades que se revelam com o passar do tempo tirar você da direção, tirar você do foco, tirar você do objetivo. Abraão continuou, prosseguiu 1 dia, 2 dias, 3 dias na mesma visão, no mesmo propósito, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia! 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, o apóstolo Paulo escreveu à igreja dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Em Tiago capítulo 1, se não me foge a memória, a partir do versículo 6, 7, 8, o apóstolo Tiago diz: homem dóbil, inconstante em todos os seus caminhos, não receberá do Senhor coisa alguma. Ou tenha fé, querido, e que esta fé torne você cada dia constante, constante, constante. Prossiga no objetivo que Deus lhe deu. Abraão prossegue, constante, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ele não para, ele está na mesma visão, está no mesmo propósito, está na mesma intenção, está disposto a fazer o que Deus mandou. Abraão segue. Quando Abraão avista o monte, quando ele está próximo do lugar, diz a Bíblia que ele diz para os servos: fiquem aqui, a partir daqui é eu e o menino. Meus irmãos, precisamos
ter mais paz no nosso coração na hora de encerrar alguns ciclos na nossa vida. Tirando o casamento, nem tudo vai ser para sempre. Existem pessoas que simplesmente vão ter que sair. E não é porque não gosta de você, eu não vou ser como aqueles pregadores que gostam de botar um irmão contra o outro. Ah, porque Deus está vendo as conversas que acontecem quando você não está. Não, nada disso, besteira. Ah, porque tem muita gente que se finge de seu amigo, mas não aguenta ver a sua vitória. Não, isso é bobagem. Gente boa, gente que lhe ama, gente que quer seu bem, gente que gosta de você, mas que é o propósito para o qual Deus está lhe levando. Não dá para ele participar, não está alinhado, não está na mesma visão. A visão de Deus para ele é uma, para a sua é outra, e vai ter que separar, e é normal. E não só pessoas, mas lugares. Algumas oportunidades que chega um tempo que elas acabam. Cada coisa tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Cada lugar na nossa vida tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Pessoas que estão ao nosso redor têm o seu tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Então encerre ciclos em paz. Quem for de vir, receba com alegria, independente do quanto você já tenha sofrido com outros, mas receba as pessoas, dê a elas confiança, deixe a vida prosseguir normalmente. Quando chegar a hora de encerrar, amém, vai em paz, que Deus te abençoe. A partir daqui é eu e o menino, vocês foram muito úteis até aqui, obrigado, amo vocês, mas a partir daqui é eu e Isaac. Tem circunstâncias que vai ser só você e Deus, você e Deus, você e Deus. Respeite isso. Tem momentos que terá que ser apenas você e Deus, e não é que as pessoas não gostam de você, que te abandonaram, que não querem ver seu bem, que eram falsos. Não, é porque Deus quer um particular com você. É você e Deus. Abraão disse: fiquem aqui, segue eu e o menino, e nós vamos para o monte para adorar. Vamos para o monte para fazer o que, irmãos? Fazer o que? Para a quantidade de gente pode ser melhor. Fazer o que? Ele está indo sacrificar. Ele está indo entregar seu único filho. Mas ele diz: eu vou adorar. Quem quer viver as provisões de Deus em sua vida precisa entender que renúncia é culto. Santificação é culto. Sacrifício é culto. Culto a Deus não são 2 horas que a gente dá um dia sim, um dia não na semana. O culto a Deus é a nossa vida. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Pedro disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, cristianismo, culto a Deus, não são 2 horas de culto na igreja. Culto a Deus é um estilo de vida. Adoração é acordar e dormir. Em tudo que você for fazer, você fazer visando fazer para a glória de Deus. E não há um ato de adoração mais sincero do que a renúncia. Abraão está se dispondo a entregar o seu único filho para Deus. E ele entende como isso é adorar a Deus. Parabéns para você que neste domingo à noite tinha 1001 programações. Você podia estar em tantos lugares. E talvez antes de estar aqui você estava em algum lugar e até podia continuar mais tempo lá, mas você disse: não, tem culto. Eu vou renunciar a esse momento para ir ao culto, eu vou adorar. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. Renúncia é culto. Renúncia é culto. E que você possa se dispor
todos os dias da sua vida, a adorar a Deus não só de lábios, a adorar a Deus não só cantando hino na igreja e com glória e com aleluia, mas no seu dia a dia, está disposto a renunciar o que for necessário para que Deus seja glorificado na sua vida. E lá vai Abraão, juntamente com Isaac. Diz a Bíblia Sagrada que Isaac olhou para um lado, olhou para o outro, disse assim: meu pai, eu estou vendo aqui, tem lenha, tem fogo, o cutelo, a faca está na sua mão, mas cadê a ovelha para o holocausto? Ô irmão, no meio daquela provação toda, Deus está ampliando a visão de Isaac. Isaac está atento e está vendo o que tem e o que não tem. Às vezes as provações nas nossas vidas, elas vêm com esse propósito de ampliar nossa visão, abrir os nossos olhos para a gente ver a importância do que a gente tem e o que está precisando, o que está faltando. Naquela provação, Isaac, ele teve maturidade para olhar e ver o que tinha e tinha de sobra e aquilo que estava faltando. Ei, que em meio a essa luta e essa provação, você não pare, não desiste, não fique frustrado, mas que a sua visão seja ampliada e que você possa enxergar os benefícios de Deus para a sua vida e também reconhecer o que está faltando e buscar. Isaac olha e diz assim: está faltando um negócio aqui. Onde está a ovelha para o holocausto? E Abraão responde dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. É óbvio que eu ia ter que falar sobre isso. Fé. Abraão não sabe. Abraão não está vendo. Abraão não faz ideia de onde vai aparecer um cordeiro. Mas ele creu. E o escritor aos Hebreus mostra a fé de Abraão profunda, além daquilo que a gente pode imaginar. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que Abraão levou Isaac para o holocausto, crendo que ainda que morresse, Deus o faria ressuscitar. Para nós, é fácil isso, porque a gente leu na Bíblia que Jesus ressuscitou, gente. A gente lê na Bíblia que no ministério de Elias e Eliseu, pessoas foram ressuscitadas, mas no tempo de Abraão, não existia essa ideia de ressurreição. O escritor aos Hebreus revela Abraão sendo o homem mais antigo na história e o primeiro a acreditar em ressurreição. Será que o homem tinha fé? E sabe o que é lindo na Bíblia? É que esse homem que tinha essa fé imensa, ninguém não tem registro histórico, arqueológico, que mostre uma ideia de ressurreição na antiguidade, nos tempos de Abraão. Se nós cremos na Bíblia, Abraão é o primeiro homem a crer em ressurreição na história da humanidade. E esse Abraão, com tanta fé, duvidou de Deus. Esse Abraão teve medo no Egito, quando, diante do faraó, disse que Sara era apenas sua irmã. Esse Abraão duvidou do poder de Deus, quando caiu na conversa de Sara e deitou-se com Agar para ter Ismael. Esse pai da fé, tão humano como qualquer um de nós, também teve dúvida e também teve medo. Ei, Deus ama você e vai usar você mesmo com as suas fragilidades. Ô irmão, Deus vai usar a sua história independente da história. Ei, nós aqui humanos gostamos de enredo bonito, filme com enredo bonito, aonde o vilão no final sempre perde e o bonzinho e o herói ele ganha, coisa linda. Nós gostamos de história com enredo bem bonito.
bonito, uma coisa bem emocionante. Deus não liga para isso. Deus vai usar a sua história independente de como ela seja. Talvez você entrou aqui nessa noite com a vida toda atrapalhada, tudo emaranhado, todo amarrado, mas Deus vai usar a sua vida para ser uma bênção para alguém. Deus vai usar a sua história para impactar alguém, independente de como ela está agora. Deus vai direcionar a sua vida. Abraão, pai da fé, o homem que teve medo e que duvidou. Abraão, um homem que um dia está sendo o primeiro a crer que Deus pode ressuscitar. Mas antes disso, já duvidou muito do poder de Deus. O que não dizer de Davi, homem segundo o coração de Deus? E tem quem pecou no Antigo Testamento mais do que Davi, mas vai explicar Deus. Deus ama você, cuida de você e vai usar você, porque Ele não chamou você olhando quem você é agora. Ele chamou você vendo o que você vai se tornar quando Ele aperfeiçoar a obra que Ele começou. Aleluia. Abraão manifesta a fé. E a Bíblia já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para falar sobre fé, eu gosto muito de uma história que eu ouvi uma vez, um pregador contando, e aquilo me motivou. Eu acho que a melhor forma de você simplificar e definir fé de uma maneira simples e profunda ao mesmo tempo. Qual é? Certa feita, o pastor pregou na igreja e pregou sobre fé. E a menina foi para casa ainda com dúvida sobre o que era fé. Perguntou ao pai: pai, o que é fé? O pai leu lá na Bíblia: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. A menina continuou sem entender. O pai pegou o dicionário e tentou mostrar para a menina no dicionário. A menina continuou sem entender. Mais tarde, o pai precisou descer ao porão da casa para pegar uma ferramenta. O porão estava todo escuro, e na hora que ele desceu naquele porão escuro, ele aproveitou e disse assim: agora eu vou explicar para ela o que é fé. Tirou a escada que dava acesso ao porão, com as luzes do porão apagadas, tudo escuro, e ela não conseguia ver o pai lá dentro. O pai começou a gritar: Ana, Ana, vem aqui, o senhor está onde? Vem, o senhor está onde? Siga minha voz. A menina foi indo até ver que a voz estava vindo do porão. Quando chegou lá, a menina: pai, cadê o senhor? Não estou lhe vendo, o senhor está aí. Ele: estou. Ana, pula. Ana começou a ficar desesperada, nervosa, começou a chorar: papai, papai, o que aconteceu? Como eu vou pular? Não estou vendo o senhor, cadê? Pula, Ana. Ela botou o pé, procurou a escada, não achou a escada, e agora? E pula, Ana, pula, Ana, pula, Ana. Ana chorando e o pai gritando: pula, pula, pula. Até que uma hora, Ana tomou coragem e pulou. Quando ela pulou, mesmo em meio àquele escuro todo, o pai pegou ela no colo e disse: isso é fé. Aleluia. Isso é fé. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando nada, mas eu vou obedecer. Por mais que eu olhe humanamente falando, pareça perigoso e me dê medo, mas eu vou obedecer ao Senhor que me chama, porque Ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Irmão, tenha fé. Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. Diga cordeiro. Diga de novo: cordeiro. Diga outra vez: cordeiro. A gente volta já já. Sobe Abraão para o monte. Quando chega lá, Abraão faz o altar. E Abraão deita Isaac para sacrificar Isaac. Irmão, vocês são uma igreja inteligente. A igreja Avivamento Bíblico é uma igreja que ama a palavra. Vocês sabem que Isaac não era um menino. Vocês sabem. Isaac já tinha lá uns 30 anos, 35 anos. Já era um homem. Isaac podia sair dali a hora que quisesse. Isaac podia simplesmente não deitar no altar. Isaac podia, cair fora, sair correndo, largar o pai sozinho.
Isaac podia lutar com o pai e não deixar o pai fazer aquilo. Isaac já tinha uma idade. E alguns pregadores se ousam a dizer que ele tinha 33 anos. A idade de Cristo, quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, mas eu não posso afirmar isso. De 30 a 35. Aí fique com a sua imaginação. Mas o que eu quero trazer você à consciência é que é um homem e que ele podia simplesmente dizer não. Não deitar no altar. E nós falamos tanto de Abraão. Abraão, homem corajoso, entregou seu filho. Abraão, homem de fé. Ô irmão, entregar é fácil. Eu quero ver você ser Isaac e deitar no altar. Dar coisas para Deus é um negócio. Agora você se entregar para Deus é outra coisa. Abraão levou Isaac, mas Isaac voluntariamente deitou no altar. Você está disposto a voluntariamente pôr as suas vontades no altar? Entregar algumas horas do meu dia para Deus no culto é uma coisa. Entregar uma oferta no culto para Deus é uma coisa. Ajudar um irmão em sua necessidade é uma coisa. Agora entregar a minha vida como um sacrifício vivo é outra. Eu dizer não vivo mais eu, Cristo vive em mim, é muito diferente. Deus está nessa noite nos convidando a parar de entregar coisas apenas para Deus, mas passar a entregar a nossa vida, a nossa vontade, o nosso ser por completo como um sacrifício vivo a Ele, santo e agradável. Isaac deita no altar. Lá vai Abraão para sacrificar Isaac. Quando a voz de Deus ecoa e diz: não faça isso ao seu filho, Abraão para. E a Bíblia diz que o anjo que falava com Abraão mandou Abraão olhar para frente. Talvez na sua Bíblia para cima, mas na que eu li para frente. Para frente. E quando ele olha, o cordeiro já está amarrado lá pelo chifre. Ou melhor, o carneiro está amarrado pelo chifre. Então, quando Abraão sobe, o carneiro já está lá. Já está preparado. Está pronto. Está lá amarradinho, esperando. Só que Abraão está prestando tanta atenção em Isaac, no que vai ter que entregar, que não consegue ver a providência que já estava diante dele. Ele profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele chega no monte, a providência está lá, mas ele está tão focado na dificuldade, no problema, em Isaac, que ele não consegue ver a providência. Tem pessoas que talvez estão aqui nessa noite e Deus já proveu, Deus já falou, Deus já lhe mostrou, mas você está tão focado nas dificuldades do projeto, você está tão focado no que você não tem, que você não está conseguindo ver o que já tem, o que já está diante de você. Você não consegue enxergar que a providência está na sua frente, que Ele já te deu a direção, que é só você começar. Porque você só está olhando o que não tem, o que está faltando, a dificuldade, o que você não sabe. Deus está dizendo: bata o pé que eu dou o chão, vai. Diga para esse crente do seu lado: olhe para frente. Diga para o crente do outro lado agora: olhe para frente. Abraão olhou para frente e viu o cordeiro, ou melhor, o carneiro amarrado pelo chifre. Ele viu o que, irmão? Diga: um carneiro. O que é que ele viu, irmão? De novo, o que é que ele viu? Isso aí. Qual é a diferença, Leonardo? Qual é a importância disso? Abraão profetizou um cordeiro. Isaac perguntou onde estava a ovelha, ou talvez na sua Bíblia, novilho. Temos 3 expressões diferentes aí para o mesmo animal. Qual a diferença? Tempo. Do nascimento até 6 meses, novilho.
de 6 meses a 1 ano, cordeiro, é o que Abraão profetizou. A partir de 1 ano, maior, mais forte, fase adulta, robusto, é um carneiro. O que Deus vai prover para você é maior do que o que você imagina. Isaac pergunta por um novilho, Abraão profetiza um cordeiro, mas o que Deus provê é um carneiro. Deus está preparando para você algo maior e além daquilo que você pediu, daquilo que você pensou. Ou levante a sua mão, eu quero profetizar para você e vou profetizar o que está na Bíblia. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que a tua mente não consegue imaginar, é o tamanho da providência que Deus tem para a sua casa, para a sua finança, para os seus negócios, para a sua saúde, para o seu ministério. Receba em nome de Jesus a providência de Deus. Aleluia, aleluia. Nunca se esqueça, o seu Deus é um Deus que provê. Após oferecer holocausto ao Senhor, Abraão se levanta e põe o nome daquele lugar, Jeová Jireh, Deus proverá. E o texto diz, e até o dia de hoje, que no caso era Moisés dizendo quando escreveu, que até os dias dele, aquele lugar ainda era conhecido assim, o Monte da Provisão. Ei, Deus está fazendo algo novo para a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E esse milagre, essa providência de Deus para você, é uma coisa tão extraordinária que a tua vida ficará marcada como exemplo para gerações futuras. Se nós não formos a geração do arrebatamento, se Jesus não voltar por agora, daqui a 50, 100 anos, alguém ainda vai testemunhar do milagre que Ele fez na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje eu quero mais uma vez profetizar, e a minha profecia dessa vez é: Deus vai marcar a sua história, sua vizinhança, sua família, onde você pisar o pé e abrir a boca para contar esse testemunho, pessoas serão impactadas pelo poder de Deus e reconhecerão que o seu Deus é um Deus que provê e vão querer Ele também.